Olá, projetos sonhadores, realizadores, empreendedores, transmutadores. Telefone 85-98167-2821. Hoje a temática é na luz da palavra. Desde já deixe a curtidinha, like ou joinha, comentem, compartilhem, inscrevam-se. Para o bom andamento do canal, para minha satisfação pessoal e profissional, e também dos meus queridos sonhadores, realizadores, empreendedores, transmutadores. Mais uma vez estou aqui com o Renato, que tem sido o que mais tem ajudado nesse projeto. Não que os outros ajudem menos, mas é porque a vida é corrida e dificilmente arranjamos tempo para aquilo que não priorizamos. Então vamos lá. Renato, em primeiro lugar, boa tarde. Boa tarde. É um prazer enorme ter você aqui com a gente. Um abraço forte para todos os seus familiares, amigos e conhecidos. E é um prazer ter você aqui e de antemão, a paz do Senhor, irmão, a paz do Senhor para os pastores, a paz do Senhor para os irmãos. E vamos começar a temática principal, Rei Davi, Rei Salomão. Pode iniciar, querido. O povo de Israel, e também o povo hebreu, antes da monarquia da história de Israel, veio o período de 3 séculos de juízes. Um exemplo de juízes foi Sansão, que defendia Israel dos filisteus, e por último foi Samuel, que era profeta, mas também era juiz. Mas o povo já não queria, era o único povo que não tinha um rei, né? O povo já não queria a representação de Deus na sua liderança. Eles queriam ser como as demais nações, queriam um rei para si. Então Deus ofereceu a eles o rei Saul, né? Que foi Deus quem ali o apontou, o rei Saul. E o rei Saul, ao longo da sua história na monarquia, ele tropeça diante das ordenâncias de Deus, né? Ele, como rei, ele não poderia fazer sacrifício, e no período de guerra ele ofereceu um sacrifício ao Senhor, e com isso já culminou realmente em Deus rejeitar a sua liderança, o seu reinado. Então Deus levanta, ou melhor, unge o rei Davi, né? O segundo monarca na história de Israel. E o rei Davi já foi escolhido ali por volta de 15 a 17 anos, ele foi ungido rei, embora demorou mais 15 anos em média para ele assumir realmente o trono, né, e governar. E o terceiro monarca depois do rei Davi foi o seu filho Salomão, né, que é conhecido na história como o homem mais sábio de todos os seres já viventes que já passaram por este mundo. Não há ninguém semelhante a ele ou igual a ele, né? E agora Davi, ou melhor, Salomão, ele se corrompeu até diante daquelas coisas que Moisés, já tendo melhor, como é que eu posso dizer, já tendo uma ciência que o povo com certeza teria reis para si, ele ordenou nas leis que o rei não tivesse, exemplo, muitos cavalos, porque os cavalos eram adquiridos do Egito, e para que o povo não voltasse ao Egito, né, por isso não adquirisse reis cavalos para si. Mas Salomão não só teve muitos cavalos, como adquiriu grandes riquezas, como teve em média 700 concubinas, 300 esposas, né? Foi um homem que muito viveu, conforme ele fala em Eclesiastes, né? Que tudo é vaidade, pelo fato dele ter vivido tudo quanto o ser humano pode imaginar, tudo debaixo do sol, digamos assim, ele experimentou,
e viu que tudo era efêmero, era passageiro, vaidade, tudo é vaidade. Mas uma das palavras do sábio Salomão, por exemplo, Eclesiastes capítulo 12, verso 1, ele diz algo interessante também. Ele diz assim, ó: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Já no verso 7 do capítulo 14, ele diz assim: antes que o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Então, Salomão, embora muito sábio, eu acredito que ele se perdeu no meio da sua sabedoria. Se ele tivesse ficado no princípio da sabedoria, como ele mesmo fala, o princípio da sabedoria é o temor do Senhor, ele tinha feito bom proveito da sua vivência. Mas ele se excedeu. Ele não só se tornou o homem mais sábio, como adquiriu grandes riquezas, muitas mulheres, adorou outros deuses que não fosse o Deus verdadeiro, o Deus de Israel, E com isso a conduta salvífica da parte do rei Salomão fica muito em dúvida, Até quem aponte que ele foi e é o pai dos maçons, da feitiçaria, que ele foi aprender feitiçaria no Egito, a quem traga essa teoria, que ele tenha vivido desta forma. Porém, realmente a questão do Salomão, que adquiriu sabedoria da parte de Deus, agora na sua vivência leva em dúvida se ele foi ou não salvo, uma vez que a salvação da parte de Deus, ela provém, não é pelo que necessariamente fazemos, mas a fé, ela gera uma obediência, Ela gera um temor a Deus. E Salomão se perdeu no meio da sua sabedoria. Infelizmente, isto foi fato, e fica aí um questionamento: foi ou não um servo de Deus autêntico? Mas primeiro monarca foi Saul, segundo o rei Davi, e depois o seu filho Salomão, e Israel continuou com a sua monarquia, com outros mais, que depois veio também a separação das tribos. 10 tribos ficaram, se eu não me engano, sendo o reino do norte, e 2 tribos ficaram sendo o reino do sul, que foi a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, E quando o rei Nabucodonosor invadiu ali Israel, ele pegou as 10 tribos, levou parte escrava e enxertou outros povos em Samaria. É por isso que quando a gente lê a Bíblia a dias atuais, a gente vê que os samaritanos não falavam tanto com os judeus, mas porque o povo das 10 tribos, e Samaria era a capital, foi um povo místico, não ficou só realmente o povo de Israel. Já a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, do Reino do Sul, que é onde ficava a capital de Jerusalém, ela se concentrou ali um povo mais puro, o povo hebreu, E é por isso que tem essa divergência, por exemplo, da passagem da mulher samaritana, onde Jesus encontra ela por volta de meio-dia no poço de Jacó, e ela mesmo questiona quando ele pede água, ela diz: como pode tu falar comigo que sou samaritana? Os judeus não falam com samaritana. E Jesus questiona: mulher, se tu soubesse quem te pede água, tu me pediria e eu te daria a água da vida, E aí ela levanta questionamento: és maior do que nosso pai Jacó? Aí Jesus diz assim para ela: antes que Jacó nascesse, eu já era. Porque na realidade Jesus não nasceu ali na forma humana. Ele, conforme o profeta Isaías fala no capítulo 6, verso 9, se é que eu não estou enganado, chama ele de Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Pai da Eternidade por quê? Porque ele é eterno. Agora, conforme o evangelista João fala no capítulo 1, no verso 1, ele diz assim: no princípio era o verbo, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Aí já no verso 14 do capítulo 1, ele diz assim: vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Embora a lei veio por Moisés, Jesus trouxe a verdade e a graça. A palavra graça quer dizer favor não merecido. Nós não merecíamos, mas Deus aí revela o seu amor para conosco. Uma vez que nós estamos em condições precárias, Ele nos amou, nos amou primeiro, conforme o salmista, se é que eu não estou enganado, o Salmo 100, por exemplo, diz que Deus nos fez ovelha do seu pasto, ou seja,
tomou o seu cuidado sobre nós, né? Então, tudo isso é possível como e por quê? Porque o ser humano, a compreender que Deus o ama, é possível se voltar para Ele, né? Se voltar para Ele por meio da fé, conforme o autor aos Hebreus fala no capítulo 11, verso 6, que é necessário que todo aquele que se aproxime de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam, né? Então, de fato, é possível se aproximar de Deus por meio da fé, a fé que não provém nem de mim, nem de você, mas do próprio Deus, porque é um dom da parte dele, né? E é o que nos capacita a vencer o mundo, os seus prazeres e o opositor, né? Em Deus ganhamos condições para realmente ser mais do que vitorioso pelo aquele que nos amou primeiro, né? Porque de fato ele foi o grande vencedor, ele foi o exemplo. Tá uma palavra que Jesus é o homem que eu não fui, né? O homem que eu não fui e que eu gostaria de ser, porque na realidade há um exemplo do primeiro Adão, que foi um homem caído, conhecendo a lei de Deus, ele transgride. O segundo Adão, na pessoa de Cristo, ele foi perfeito em toda a sua vida, conforme o profeta Isaías, no capítulo 53, se eu não me engano, verso 10, vai dizer que não havia dolo, não havia engano em sua boca, né? E o próprio último dos profetas, que foi João Batista, diz assim acerca de Jesus: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, dando referência que Jesus era puro, né? Era uma pessoa que não tinha se corrompido com os prazeres por exemplo, visto que a nossa carne estava enferma por quê? Porque o homem, conhecendo o certo e o errado, o homem sempre tinha a sua inclinação para o que é errado. Agora, embora Jesus Cristo, diferente de mim e de você, ele não nasceu por meio da carne nem do sangue, ou seja, necessariamente não foi uma coabitação, uma junção de dois corpos, mas conforme o evangelista Mateus descrevendo, ele diz que ele veio por meio do Espírito Santo sobre o ventre de uma virgem, ou seja, Deus se revelou desta forma para que Jesus, a ser revelado ao mundo, ele não tivesse o pecado adâmico, né? Que é aquele pecado independente do que você faça, você é um pecador, né? Essa linha de compreensão que realmente, de fato, independente do que você faz, você precisa do arrependimento, você precisa se voltar para Deus. Agora, ele não só tem essa condição, como ele também não transgride, ele cumpre a lei em toda a sua íntegra, né? Por isso, realmente, o último dos profetas chama ele de Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa reflexão fica aí para você acerca de Davi, né? Como segundo monarca da história de Israel, depois o seu filho Salomão, né? E algo também que agora me faz lembrar que Salomão falou, por exemplo, em Provérbios, né? Ele é autor de Eclesiastes, de Provérbios e Cantares de Salomão. Em Provérbios ele diz assim: há caminhos que ao homem parece ser direito, mas o seu fim é de morte. Então, ou seja, temos que refletir um pouco por onde tenho andado ou como estou andando, né? Será que eu estou no caminho certo? Será que isso realmente me conduz a caminhos planos e retos diante do Criador? Isso tudo faz nos pensar, meditar um pouco, porque realmente precisamos, né? Refletir, parar, não é só caminhar às cegas, não. Obrigado, querido. Deus te abençoe, toda luz, toda paz, toda felicidade do mundo. Valeu. Muito obrigado. Okay. Posso sempre contar com você, né? Próxima temática, os evangelistas. Marcos, Lucas, Mateus. E mais o que assim você quiser, e eu também, e nosso Senhor nos inspirar, né? Por Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Obrigado. Bom trabalho. Bom descanso. Vamos levantando.